Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e vim aqui para falar das figuras planas e suas medidas. Nós vamos aprender a diferenciar a área e o perímetro de um polígono. O perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura, é o contorno da figura. E a área é a medida da superfície dela, a parte interna. Então vamos ver aqui, ó. O que o rapaz está falando? Vamos reformar a quadra para o campeonato. Precisaremos colocar revestimento no chão e fita adesiva para o contorno da quadra. Então, revestimento é mudar o piso, tá? Todo o piso. E fita adesiva para desenhar esses contornos aqui da quadra, tá? Ele falou só o contorno, ele não falou das outras linhas. Como que a gente usa a matemática para descobrir quanto que vai precisar de revestimento e quanto que vai precisar de fita adesiva para o contorno? Então, aqui a gente entra com as ideias de área e de perímetro, tá? A parte do revestimento precisamos saber qual é a área da quadra. E o perímetro é o contorno para a gente calcular a quantidade de fita adesiva, tá? Então você pode escrever aqui como que a gente pode calcular a área e o perímetro de uma quadra. Pense e registre como que você acha que a gente pode resolver esse problema. Então vamos falar aqui da área e do perímetro de um polígono. A gente já tinha visto lá que a quadra tinha 28 metros de comprimento e 15 metros aqui de largura. Então a gente pode pensar aqui na quadra dentro de uma malha quadriculada e cada quadradinho tem o lado de 1 metro. Para encontrar a quantidade de fita adesiva, a gente basta somar a medida de todos os lados. Então se aqui tem 15 metros, aqui tem 28 metros, aqui tem mais 15 metros e aqui tem mais 28 metros. Somando 28 mais 28 mais 15, a resposta é 86 metros. Esse valor é o perímetro da quadra, então, é o contorno, a soma das medidas de todos os lados desse retângulo, tá? Agora, para calcular o revestimento, a gente tem que saber qual é o espaço interno. E a melhor maneira é contar quantos quadradinhos de 1 metro quadrado a gente tem aí. Cada quadradinho ali mede 1 metro quadrado. Só que é muito trabalhoso eu ficar contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode só multiplicar, porque eu tenho 15 colunas e 28 linhas. Multiplicando as linhas e as colunas, eu vou saber quantos quadradinhos de 1 metro quadrado eu tenho dentro dessa quadra. Então, fazendo essa multiplicação, 15 vezes 28, o resultado é 420. Podem fazer a conta, isso pode fazer no papel, você pode fazer na calculadora, você vai ver que a resposta é 420 metros quadrados. Ainda bem que eu não precisei contar tudo um por um com a ponta do dedo, porque eu ia demorar muito tempo, tá? Para isso também que serve a matemática, para economizar tempo da gente. Então, relembrando, o perímetro é a soma da medida dos lados de uma figura e a área é a medida da superfície, o espaço interno dessa figura. Vamos fazer um exercício? A malha quadriculada é composta de quadradinhos de 1 centímetro de lado, essa aqui. Determine a área e o perímetro de cada um dos polígonos desenhados abaixo. Então, lembre-se, a área a gente vai contar o número de quadradinhos que tem dentro da figura. E o perímetro nós vamos medir o contorno da figura. Nessa figura aqui, a área tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos ou 10 centímetros quadrados. Nessa outra figura, 1, 2, 3, 4, 5. A área é de 5 centímetros quadrados. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 centímetros quadrados. Bom, nós já resolvemos a coluna da área. Agora vamos calcular o perímetro, que é o contorno da figura. Aqui eu tenho 4 unidades, uma unidade, 2, 3 e 3. Então, eu tenho que somar todas as medidas de todo esse contorno para encontrar o perímetro. E a gente sabe que o lado do quadradinho mede 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 4 centímetros, mais 1, 5 centímetros, 6 centímetros, mais 2, 8 centímetros, mais 3, 11 centímetros e mais 3, 14 centímetros. Então, o perímetro desse polígono mede 14 centímetros. Nessa figura aqui, nós temos 2 centímetros, 1, mais 2 e mais 3. Então, vamos lá, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, mais 2, 9 e mais 3, 12. Então, o perímetro dessa figura aqui, que parece uma letra C, é 12 centímetros. E a última figura aqui, vamos ver, aqui tem 5, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2 e 2. Então, vamos contando em centímetros. 5 mais 2, 7, mais 2, 9, mais 1, 10, mais 2, 12, mais 1, 13, mais 3, 16, mais 2, 18, mais 2, 20 e mais 2, 22. 22 centímetros. Então, as respostas estão aí. Vocês podem pausar o vídeo para vocês conferirem se vocês preencheram corretamente a tabela. Tá? A área 10 centímetros quadrados e perímetro 14 centímetros. A segunda figura, a área 5 centímetros quadrados e o perímetro 12 centímetros. Na terceira área, 14 centímetros quadrados e o perímetro 22 centímetros. Não esqueçam que a área a gente põe sempre em centímetros quadrados, porque a gente está contando quadradinhos, e o perímetro a gente põe em centímetros, porque a gente está medindo centímetros lineares. E nesse último exercício diz o seguinte: na malha quadriculada a seguir, construa 2 quadriláteros diferentes com área de 16 quadradinhos e pinte aquele que tiver o menor perímetro. Então, o que vocês têm que fazer? 2 figuras e em cada uma delas vocês vão ter que pintar 16 quadradinhos. Só que vocês têm que fazer figuras diferentes, tá? Depois, como você fez figuras diferentes, é possível que o perímetro seja diferente. Então, depois que você fez as figuras, você vai calcular o perímetro e pintar aquela que tiver o menor perímetro. Então, vamos ver aqui algumas soluções. Eu desenhei aqui 3 figuras, tá? Esta e essa. São 3 retângulos. O primeiro é um quadrado, na verdade. Com área de 16 quadradinhos. Então, vejam, por exemplo, que essa mais de embaixo aqui, ela tem 2 quadradinhos de altura e 8 quadradinhos de comprimento, tá? Então, 2 vezes 8 é 16. Então, 16 quadradinhos. A do meio aqui, eu pintei, contornei 16 quadradinhos aqui ou seja, uma altura de 1, comprimento de 16, tá? E essa primeira aqui em cima, eu fiz com 4 de altura e 4 de comprimento, então couberam 16 quadradinhos dentro. Quando eu fui calcular o perímetro da de cima deu 16 quadradinhos. O perímetro da do meio deu 34 quadradinhos, porque tem 16 aqui, deu 32, 33, 34. E a outra, o perímetro deu 20 quadradinhos, porque tem 8 mais 8, 16, mais 2, 18 e mais 2, 20. Qual delas que tem o menor perímetro? Essa primeira que tem o formato de um quadrado. Então, foi essa que eu pintei, porque a orientação do exercício dizia para pintar
a que tivesse o menor comprimento. Talvez vocês tenham feito figuras com outros formatos, mas eu fiz aqui alguns exemplos, vocês só precisavam desenhar duas, eu desenhei três para vocês verem quais eram as possibilidades, e sempre há mais... se vocês desenharem essa aqui como uma das duas que vocês desenharam, essa sempre vai ser a menor. Agora, se vocês desenharam essas duas, vocês pintaram essa de baixo porque é a que tem o perímetro menor. Então, hoje a gente aprendeu a diferenciar área de perímetro. Até a próxima aula!